No nosso vídeo de hoje, nós vamos analisar uma queixa-crime. Na verdade, nós vamos analisar uma questão que foi cobrada no 15º exame da OAB. Portanto, se você vai fazer a sua segunda fase em Direito Penal, esse vídeo com certeza vai ser muito útil, porque nós vamos falar de tudo que é essencial ter na queixa-crime e quais são os cuidados que você precisa ter quando você vai analisar a questão. E aí, deixa eu lembrar uma coisa para você, viu? Eu estou gravando esse vídeo na época da preparação para a segunda fase do 31º exame. Então, eu não vou fazer nenhum tipo de comentário sobre qualquer eventual alteração do pacote anticrime, tá? Seja no aspecto do direito penal, seja no aspecto do processo penal. Portanto, se você assiste vídeos meus em que eu não falo e estou falando de OAB, é porque eu estou gravando na época do 31º exame em que ainda não tem a cobrança. Vamos lá, vem aqui comigo. Bem, essa questão, ela diz assim: Henrico, engenheiro de uma renomada empresa da construção civil, possui um perfil em uma das redes sociais existentes na internet e utiliza diariamente para entrar em contato com seus amigos, parentes e colegas de trabalho. Henrico utiliza constantemente as ferramentas da internet para contatos profissionais e lazer, como fazem milhares de pessoas no mundo contemporâneo. No dia 19 de abril de 2014, sábado, Henrico comemora aniversário e planeja para a ocasião uma reunião à noite com parentes e amigos para festejar a data em uma famosa churrascaria da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Na manhã de seu aniversário, resolveu então enviar o convite por meio da rede social, publicando postagem alusiva à comemoração em seu perfil pessoal para todos os contatos. Helena, vizinha e ex-namorada de Henrico, que também possui perfil na referida rede social, e está adicionada nos contatos de seu ex, soube da festa e do motivo da comemoração. Aí, do computador pessoal, instalado na residência dela, um prédio em Icaraí, Niterói, ela publicou na rede social uma mensagem no perfil pessoal de Henrico. Naquele momento, Helena, com o intuito de ofender o ex-namorado, publicou o seguinte comentário: "Não sei o motivo da comemoração, já que Henrico não passa de um idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha." E com o propósito de prejudicar Henrico perante seus colegas de trabalho e denegrir sua reputação, acrescentou ainda: "Ele trabalha todo dia embriagado. No dia 10 do mês passado, ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio. Inclusive, estava tão bêbado no horário do expediente que a empresa em que trabalha teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo." Imediatamente, Henrico, que estava em seu apartamento conectado à rede social, recebeu a mensagem, visualizou a publicação com os comentários ofensivos da Helena no perfil pessoal dele. Mortificado, ele não sabia o que dizer aos amigos, aí cita, né, a questão cita o nome dos amigos que estavam ao seu lado naquele instante. Muito envergonhado, ele tentou disfarçar o constrangimento, mas perdeu o entusiasmo e aí deixou de realizar a festa. No dia seguinte, ele procurou a Delegacia de Polícia Especializada em Repressão aos Crimes de Informática e narrou os fatos à autoridade policial, entregando o conteúdo impresso da mensagem ofensiva e a página da rede social na internet onde ela poderia ser visualizada. Passados 5 meses da data dos fatos, Henrico procurou o seu escritório de advocacia e narrou os fatos acima. Você, na qualidade de advogado de Henrico, deve assisti-lo. Informa-se que a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, possui várias criminais e juizados especiais criminais. Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redige a peça cabível, excluindo a possibilidade de impetração de habeas corpus, sustentando, para tanto, as teses jurídicas pertinentes. Então, o 15º exame cobrou uma queixa-crime. O primeiro cuidado que você precisa ter quando você vai fazer a leitura é, na verdade, fazer 2 tipos de leitura. Eu identifico que muita gente erra questão e peça processual porque às vezes pula uma informação importante, aí nota isso depois que a prova já aconteceu. Faça uma primeira leitura, que é a leitura de percepção. Não marque nada ainda. Não marque nada. Você ainda não está preparado para marcar nada nessa primeira leitura. Fez? Achou que a peça era uma? Já teve aquela primeira impressão? Faz agora a sua leitura de compreensão. É aquela leitura que realmente você vai marcar aquilo que você já percebeu. É onde você vai ter mais certeza em identificar a peça processual. Durante o nosso curso de segunda fase, eu explico todos os detalhes que você precisa para você identificar com precisão, pelo momento vivenciado ali, qual é a peça processual que você tem que elaborar. Aqui, o que aconteceu? Uma pessoa, ela foi ofendida em um crime que, em regra, é de ação penal privada, crime contra a honra,
Pelo artigo 145, os crimes contra a honra, em regra, são de ação penal privada, e essa pessoa que foi ofendida 5 meses após o fato, ou seja, antes do prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime, que é de 6 meses, portanto, antes desse prazo decadencial, procurou o advogado para que alguma providência fosse tomada. Então, nesse caso, nós estamos diante, por todas as características do caso concreto, da elaboração de uma queixa-crime, que não é a subsidiária. Porque a queixa-crime, em caso de ação penal subsidiária da pública, ela só vai acontecer se o crime for de ação penal pública e o Ministério Público não tenha feito nada, o Ministério Público tenha se quedado inerte. Não é o caso aqui. Você tem, tradicionalmente, um crime de ação penal privada. E a queixa, ela é uma peça processual. Muita gente, né, assim, as pessoas mais leigas, elas falam, eu vou na delegacia dar queixa. Não, não vai. Vai registrar uma ocorrência, porque a queixa é uma peça processual. Então, por que se tiver lá na sua prova da OAB falando da medida privativa do advogado, você pode elaborar a queixa? Porque para elaborar a queixa, que vai dar início à ação penal privada, tem que ter capacidade postulatória. Bom, na segunda leitura de percepção, você ia perceber, aliás, esse enunciado foi muito claro. Esse enunciado ele trouxe tudo que era importante para você elaborar a queixa-crime, a começar pelo endereçamento. De quem seria a competência para julgamento aqui? Para você responder essa pergunta, você precisaria fazer um cálculo e você precisaria identificar quais são os crimes. Esse, portanto, seria o seu primeiro passo, já que você tem que começar a sua peça pelo endereçamento. Aqui, se a gente for analisar o que ela disse, a gente está diante de um tema que, nossa, como induz a erro, né? A diferença entre calúnia, difamação e injúria, que são 3 crimes contra a honra. Mas um dia desses eu vou gravar um vídeo específico para falar sobre crime contra a honra. Aqui eu vou ser um pouquinho mais genérica. Veja bem, a Helena, ela falou, não sei o motivo da comemoração, já que Henrico não passa de um idiota bêbado, irresponsável e sem vergonha. Quando ela fez isso aqui, quando ela xingou, ela atribuiu uma adjetivação negativa ao Henrico. E eu sempre digo isso nas aulas, quando eu estou falando de crimes contra a honra, para você não traduzir o xingamento. Aqui até foi fácil, né? Mas há situações que induzem a erro. Por exemplo, se ela tivesse chamado de ladrão, seria a mesma coisa? Seria. Porque é xingamento, eu digo para não traduzir o xingamento, xingamento é injúria. Xingamento nunca vai ser nem calúnia nem difamação. Sabe por quê? Porque para ser calúnia, 138, ou difamação, 139, se você pegar o seu vade-mecum e olhar para esses artigos aqui, você vai perceber que tem imputação de fato. Fato é acontecimento. Ela precisaria dizer que o Henrico fez alguma coisa. E olha o que ela disse também. Ele trabalha todo dia embriagado. No dia 10 do mês passado, ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio. Agora sim. Agora ela fez o quê? Agora ela imputou ao Henrico um fato, que embora não seja crime, por isso que não é calúnia, é ofensivo à reputação do Henrico. Portanto, o que a Helena praticou aqui? A Helena praticou injúria, que é crime previsto no artigo 140, e praticou difamação, crime previsto no artigo 139. Você tem que fazer essa identificação dos crimes, não somente para falar sobre eles na queixa-crime, porque você vai ter que dizer qual foi o crime, qual artigo, se tem causa de aumento de pena ou não tem, se foi na presença de várias pessoas, aqui foi, porque foi inclusive pela rede social. Portanto, aqui, além de você identificar a existência do crime de injúria, do crime de difamação, você teria que falar sobre o aumento de pena. Você teria que falar do aumento de pena lá do artigo 141, inciso 3, por ter sido praticado na presença de várias pessoas. Isso é importante também para você determinar a competência. Para quem você vai endereçar essa queixa-crime? Porque quando você faz tudo isso, quando você pega os crimes, aplica a eventual regra de concurso que você tem que aplicar, aplica a causa de aumento de pena no seu máximo, você vai perceber o seguinte, passou ou não passou de 2 anos a pena máxima? Porque se passou de 2 anos, sai do juizado. Se não passou de 2 anos, continua no juizado. Mas por ser crime contra a honra, a gente também tem que tomar uns cuidados, mesmo que saia do juizado. Pelo seguinte, o crime contra a honra, ele tem um procedimento especial no CPP.
Nesse procedimento especial, a gente tem uma audiência específica chamada audiência de conciliação. Se essa queixa-crime ela é endereçada ao juizado especial, a gente não precisa dessa audiência de conciliação, porque a própria audiência preliminar lá do procedimento do juizado já cumpre esse papel. Se você está fazendo uma queixa-crime para juizado, você vai pedir a designação de audiência preliminar. Mas e se sair do juizado? E se foi, por exemplo, uma calúnia com causa de aumento de pena, fica acima de 2 anos e sai do juizado? Como é que você vai fazer? Afinal de contas, esse procedimento especial do CPP para crime contra a honra aplica ou não aplica? Aplica de maneira subsidiária. Aplica se sair do juizado. Aplica se você não endereçar a sua queixa-crime para juizado especial. Se for para juizado especial, você vai pedir a designação da audiência preliminar, em qualquer que seja a infração penal de menor potencial ofensivo. Agora, se for especificamente crime contra a honra, que tem procedimento especial, e saiu do juizado, você vai pedir na sua queixa-crime que seja designada audiência de conciliação. Ficou claro para você? Se não ficou, como isso é importante, se precisar, volta um pouquinho. Você está assistindo esse vídeo, volta um pouco, escuta de novo, para você não fazer confusão. Tranquilo? Volta comigo para cá. Outra coisa importante que a questão disse para você, ela não só disse que foi em rede social, que foi na presença de várias pessoas, mas ela falou o nome das testemunhas. Ela disse especificamente quem viu, quem leu. Ele ficou constrangido na frente de quem? Do Carlos, do Miguel, do Ramirez, estavam ao lado dele. Isso é importante porque outra coisa que a gente tem na queixa-crime também é o rol de testemunhas. Aqui, a partir do momento que a questão trouxe para você, você teria que colocar. A gente sempre tem que ver quais são os elementos que a questão está trazendo. Porque, no fundo, se você tiver calma na hora da prova, se você já estiver ambientado, por isso que eu sempre digo que isso tem que fazer parte da sua preparação. Quando eu estou preparando para a segunda fase, eu levo tudo isso em consideração dentro do curso. Até o aspecto emocional, como é que você vai fazer para lembrar, para ficar calmo, enfim, tudo isso tem que fazer parte. Conhecer a banca, fazer os simulados, estudar os espelhos de correção, porque tudo isso ajuda você a se preparar de uma maneira completa e a ter mais tranquilidade na hora da prova e a lembrar o que você precisa colocar, tá? Porque geralmente as informações estão ali. A resposta que você precisa está ali. Você só tem que saber identificar direitinho para você poder colocar na sua peça. Portanto, se a gente olhar aqui para o padrão de resposta que na época a banca divulgou, você teria que redigir uma queixa-crime, toda peça processual que você vai fazer, você sempre identifica a fundamentação. Então, se eu vou te ensinar uma queixa-crime, eu vou dizer para você quais os artigos que vão fundamentar. Porque você vai ter que escrever isso na hora da prova. Oferecer queixa-crime com fundamento no artigo tal, ou com base no artigo tal, oferecer queixa-crime. Em todas as peças tem que ser assim. Então, isso tem que fazer parte da sua preparação. Você já tem que treinar e estudar com base nos artigos que fundamentam. E você pode ter lá um esqueminha de marcação de cores no seu vade-mecum, desde que não ofenda o edital. Se você é nosso aluno de segunda fase, a gente tem o tutorial de marcação do vade-mecum, você já viu lá na sua área do aluno. A gente tem também aulas que vão fazer com que você saiba exatamente o que fazer na identificação das peças, nas questões, para que você não tenha nenhum equívoco aqui, tá? Crimes contra a honra são de menor potencial ofensivo, mesmo com aumento de pena, e a existência do concurso formal. Por que concurso formal? Artigo 70 do Código Penal. Porque foi tudo mediante uma única conduta. Então, houve concurso formal. Mas, ainda assim, a pena não ultrapassou o patamar máximo de 2 anos. O fato de ter sido na internet não significa nenhuma competência da Justiça Federal. Isso também ficou claro aqui no padrão de resposta. Aí indica qual é a modalidade de ação penal. O artigo 145 vai identificar que a ação penal ela é privada. Tem que identificar, tá fazendo a queixa-crime, você precisa identificar que tem poderes especiais. Porque algumas coisinhas no processo penal, elas vão exigir que haja procuração especial, procuração com poderes especiais. Então, você tem que dizer, conforme procuração em anexo, com poderes especiais, de acordo com o artigo 44. Cris, eu preciso fazer a procuração na hora da prova? Não. Mas você precisa ali no cabeçalho da sua peça identificar
que tem procuração com poderes especiais, ok? Tinha que trazer os requisitos, o padrão de resposta também identificou para você quais são os requisitos de uma queixa-crime, exposição do fato criminoso, que na prova precisa ser breve. O examinador não está interessado em ler aquilo que ele já te falou. Portanto, aí é só uma questão mesmo de organização, mas você vai fazer de maneira breve. Com todas as suas circunstâncias, ou seja, onde foi, como foi quem viu, qualificação do acusado, esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, classificação do crime, qual foi o crime, qual artigo, se tem causa de aumento, se não tem causa de aumento, enfim, tudo direitinho. E, quando necessário, o rol de testemunhas que aqui você teria que colocar. Portanto, se você vai fazer uma queixa-crime, na prova você vai colocar o rol de testemunhas, tá? Cris, não me trouxe o nome das testemunhas. Aí você vai botar nome e qualificação. A queixa-crime vai ser em face da Helena. A Helena é querelada. Quem é querelante na queixa-crime? Querelante é o ofendido. Então, o ofendido é o Henrico. O Henrico é querelante. Ela é querelada. E em relação à estrutura, você faria o breve relato dos fatos com a exposição do que aconteceu, né? Houve o crime de injúria, de difamação. Na estrutura, você teria que colocar o endereçamento, que seria ao juizado especial, e aqui ele te identificou, ele te disse qual era a comarca de Niterói, disse que lá tem juizado especial, local, data, assinatura, dentre outros, ou seja, a estrutura que tem que ter a sua queixa-crime. Então, você precisa prestar atenção no endereçamento, na fundamentação da sua peça. Quais são os artigos que fundamentam? Você vai oferecer queixa-crime com base em que artigos? Em face de quem a queixa-crime vai ser oferecida? E aí você separa na sua peça a parte dos fatos, onde você vai fazer a breve narrativa, e a parte do direito, onde você vai falar sobre a classificação do crime, sobre eventual existência de causa de aumento de pena, de concurso de crimes, aqui tinha concurso de crimes, e por fim você vai para o finalzinho da sua peça. Você vai fazer o seu pedido, você vai arrolar testemunhas, você vai fazer o fechamento da peça. Durante a nossa preparação, a cada peça que eu vou fazendo, nós temos aulas específicas de peças, que são aulas inéditas de cada peça processual, e aí eu vou fazendo cada peça, vou mostrando a estrutura, como é a separação, como é que você tem que fazer na hora da prova, isso além do nosso estudo dirigido também, ou seja, no fundo você não faz só os simulados que já fazem parte do curso, você faz vários outros durante o seu estudo. Outra coisa muito importante sobre a queixa-crime, que eu quero deixar aqui com você, é o que deve ser pedido na queixa-crime. O que você não pode esquecer de pedir. E aí vamos lá, vem aqui comigo. Como aqui nós estamos diante de procedimento do juizado especial, você vai pedir a designação de audiência preliminar e a banca também aceitou de conciliação. Se fosse crime contra a honra que saísse do juizado, em virtude da pena, aí você iria pedir a designação da audiência de conciliação, em virtude do artigo 520 do CPP. Cris, e se não for nem uma situação nem outra, aí você não vai pedir designação de audiência. Porque aí o que vai acontecer? A queixa ela vai ser oferecida, ela vai ser recebida, a pessoa vai ser citada, né, o autor do fato, para oferecer a sua resposta à acusação e depois disso, ou o juiz ele vai absolver sumariamente ou ele vai confirmar o recebimento da queixa. Oitiva das testemunhas arroladas. Procedência do pedido, gente, não esqueça de pedir a condenação. A falta do pedido de condenação, ela vai fazer com que você perca ponto na questão, então é fundamental que você faça o pedido de condenação, indique. Cris, mas eu já indiquei os artigos lá quando eu estava falando, não importa. Conhecer o espelho de correção é muito importante. E aqui, com certeza, os artigos estariam na elaboração da peça e estariam também na parte do pedido. Então, seriam pontuados 2 vezes, não adiantaria você recorrer dizendo, falei em outro lugar. Você teria realmente que falar aqui. Indicar que é na forma do artigo 70, ou seja, é em concurso formal, e pedir a fixação de valor mínimo de indenização nos termos do artigo 387, inciso 4. E claro, aqui, a banca não pediu para datar do último dia de prazo. Mas há casos em que a banca pede para datar do último dia do prazo e na queixa-crime a gente tem uma particularidade.
Na queixa-crime, a gente está diante da existência de um prazo decadencial. E prazo decadencial, a gente vai contar de acordo com o artigo 10 do Código Penal. O que significa? Que a gente vai ter que incluir o dia do começo. E que, em síntese, esse prazo ele vai terminar na véspera do dia que começou. Como assim? Se você está... Gente, aqui eu estou abreviando bastante, tá? Depois eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre prazo. E aí eu vou desenhar, vou simular prazo, tudo. Então aqui, ó, é bem... Se você tem um prazo que está começando, por exemplo, no dia 10 de janeiro, porque foi ali que se tomou conhecimento de quem era o autor do fato, e você vai contar os 6 meses, primeiro você vai contar em meses, tá? Então vamos lá, janeiro. Quando é que completa um mês? Em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Cris, eu não conto janeiro? Não. 10 de janeiro completa um mês, 10 de fevereiro. Então, 10 de fevereiro é que você vai contar o primeiro mês. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Até que dia? Qual é o último dia? Eu não disse que se tornou conhecido, a pessoa conheceu quem era o autor do fato no dia 10? Então, o prazo termina dia 9. Dia 9 é o último dia do prazo. Só que tem uma outra particularidade aí também quando é queixa. É que a queixa, como ela vai ser apresentada, ela vai ser oferecida em juízo, e se a queixa fosse oferecida depois, ela prejudicaria o acusado, isso não pode acontecer. Se esse dia cair em um sábado, em um domingo ou em feriado, você vai antecipar. Aí você pode pensar, gente, a Cris está doida, está errando isso. Porque prazo processual não é assim que funciona. Vamos lá. Primeiro, eu não vou contar pelo 798 do CPP. Se eu estiver diante de um prazo para resposta à acusação, para alegações finais por memoriais, para recurso, eu vou contar pelo 798 do CPP. Aqui não. Aqui eu estou diante de um prazo decadencial, eu vou contar pelo artigo 10 do Código Penal. E como é uma peça que vai iniciar uma ação contra o réu, eu não posso prejudicá-lo e passar para o próximo dia. E nem posso terminar naquele, porque ela tem que ser oferecida em juízo. Portanto, no fundo, o último dia que o advogado tem, se por um acaso o último dia do prazo cair em um sábado, em um domingo ou em feriado, o último dia que o advogado tem é o dia útil e imediatamente antecedente. Se você me acompanha aqui, eu não sei se você está no Instagram, se você está no YouTube, mas se você me acompanha aqui, você vai, ativa as notificações, tá? Se você ainda não está me seguindo no Instagram, me segue no Instagram, @professora_Cristiane_Dupré, porque em breve eu vou estar disponibilizando o vídeo em que eu falo sobre os prazos, prazo processual, prazo de direito material, prazo próprio, prazo impróprio, como é que a gente vai contar, e isso vai te ajudar muito, seja em relação a prazo de peça processual, seja em relação a outros prazos também que você tem que considerar para a sua prova, tá? Se você gostou do vídeo, curte esse vídeo, curta logo esse vídeo, compartilhe, mande para um amigo. Se você está me assistindo no IGTV, vai na descrição do meu perfil, eu vou deixar um link, caso você ainda não seja aluno do nosso curso de segunda fase, eu vou deixar um link para você conhecer mais o que tem no nosso curso, viu? Foi um prazer ter estado aqui com você. Beijo no coração. Até o nosso próximo vídeo.